Pessoal, aconteceu nas últimas horas e não pode ser tratado simplesmente como uma brincadeira de internet. O senador Flávio Bolsonaro, afiliado ao PL e é candidato à presidência da República, descobriu justamente no momento em que sua candidatura precisava ser registrada, isso foi no dia de ontem, que aparecia oficialmente na Justiça Eleitoral como filiado a um outro partido. E não era qualquer partido, era o Missão, o Partido Missão. Legenda ligada ao MBL, como todos sabem. Por causa dessa alteração, quase que o Flávio Bolsonaro teve um grande problema aí para registrar a sua candidatura pelo PL. Agora pense comigo, estamos falando da filiação partidária de um candidato à presidência da República em pleno período eleitoral. Isso é muito mais sério do que uma simples pegadinha. O primeiro questionamento que surgiu imediatamente foi: o sistema do TSE foi invadido? Segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral, não foi invadido o sistema. O TSE informou que não houve ataque hacker a esse sistema. A alteração teria sido realizada por meio de acesso autorizado ao sistema de filiações, utilizando credenciais vinculadas ao Partido Missão. E aqui começa mais a parte mais grave da história. Porque se não houve invasão externa, alguém utilizou esse mecanismo legítimo do sistema para produzir uma informação falsa dentro da base oficial da Justiça Eleitoral. E isso teve consequência concreta. Durante algumas horas, a situação colocou em risco o registro da candidatura de Flávio Bolsonaro pelo PL. Se fosse em pleno sábado, último dia para a filiação, como ficaria isso? O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, acabou intervindo e cancelou a filiação irregular à Missão e restabeleceu a filiação de Flávio ao PL. E se de repente fosse um outro ministro? Além disso, determinou a preservação dos registros de acesso para que seja identificado quem realizou a operação. Ou seja, vai haver investigação. E deve haver. Porque isso não é brincadeira e não importa se o alvo foi o Flávio Bolsonaro ou se poderia ser o Lula. Inclusive, há relatos de que tentaram invadir também, mudar aí a candidatura do Lula, né? A gente não sabe ainda como foi exatamente isso. Não importa se fosse aí um outro partido fazendo isso com o Renan Santos ou qualquer um outro candidato. Se alguém consegue modificar indevidamente a filiação partidária de uma pessoa dentro do sistema utilizado pela Justiça Eleitoral, estamos diante de um problema institucional que precisa ser esclarecido até o fim. Aliás, o próprio TSE, diante do episódio, chegou a suspender temporariamente o processamento de novas filiações enquanto o caso é apurado. E agora vem uma cena que chamou bastante a minha atenção. Enquanto toda essa confusão estava acontecendo, integrantes do MBL, ali o Renan Santos, o Kim Kataguiri e um outro lá que eu não me recordo o nome, apareceram em vídeo sorrindo, ironizando
e se divertindo com a situação. Só que o acesso partiu, como eu disse, de alguém de dentro do Missão, que tem acesso ao sistema do TSE. Consequentemente, tem a senha, que é intransferível essa senha. Veja você mesmo o momento que os integrantes do MBL, do Partido Missão, na verdade, se divertiram com esse fato. Vamos lá. O quê? O sistema do TSE, o Flávio não conseguiu registrar a candidatura dele porque filiaram ele na missão. Não façam isso, gente. Se alguém gosta da gente, não faça isso. A gente ganha do Flávio de outro jeito. É engraçado, mas não faça isso. Não, eu vou te falar, o que a gente tira de nome de meu Isso direto. é sempre, tipo, sei lá, nomes famosos. O Zé Dirceu aparece na missão. Mas e agora? Ele perdeu o prazo? O que acontece? Não, vamos corrigir. Pode. Eu não sei se puderam ouvir, né, alguma coisa aí desses meninos aí, desses rapazes aí do MBL, mas a cena era exatamente falando sobre aquele fato, desse fato que a gente está dizendo aqui hoje. Eu quero deixar uma coisa muito clara. O fato de alguém estar rindo ou fazendo piadas, chacotas, não prova que essa pessoa tenha participado da alteração da filiação. Até este momento, não há conclusão da investigação apontando que teria sido aí um desses o responsável, né? E o próprio partido Missão nega o envolvimento e afirma que também quer descobrir quem fez isso. Portanto, seria irresponsável acusar alguém sem prova. Apesar deles mesmos, eu não vi essa cena, mas há relatos disso, que eles disseram que desde o dia 2 de agosto eles estão cientes disso. E fizeram aí um contato aí com Flávio, seu gabinete, avisando isso. Mas eles deveriam avisar, relatar isso ao TSE, à autoridade, para que fosse apurado a responsabilidade sobre isso. Mas também é perfeitamente legítimo fazer uma pergunta. Diante da gravidade do que aconteceu, esse é realmente um episódio para comemorar? Imagine se amanhã alguém utiliza esse mesmo mecanismo contra outro candidato. Imagine se uma filiação indevida passa despercebida. Imagina se o problema não é corrigido antes do encerramento do prazo eleitoral. A discussão deixa de ser sobre Bolsonaro, MBL, missão, direita ou esquerda. Passa a ser sobre a segurança e a confiabilidade dos procedimentos eleitorais. E tem mais. Segundo as informações divulgadas, foram inseridos até dados falsos e ofensivos no cadastro de Flávio Bolsonaro. Isso mostra que não estamos falando simplesmente de alguém apertando um botão errado. Existe aí uma ação que precisa ser reconstruída tecnicamente. Quem fez o cadastro? De onde partiu o acesso? Já sabemos. Qual usuário estava autenticado
E qual IP foi utilizado? Quais as etapas foram realizadas? Quem tinha acesso a essas credenciais que tentaram fazer essa fraude? Essas respostas precisam aparecer, porque existe uma diferença enorme entre fazer oposição política e interferir fraudulentamente na situação partidária de um adversário. Uma coisa faz parte da democracia, a outra, se comprovada, exige responsabilização. E é exatamente por isso que eu considero importante mostrar essas imagens do MBL, dessas pessoas aí que são ligadas ao Partido Missão, não para dizer que eles foram responsáveis, porque isso ainda precisa ser investigado, mas porque o contraste é impressionante. De um lado, a Justiça Eleitoral tentando descobrir quem realizou uma alteração, essa alteração que é indevida, capaz de interferir no registro de uma candidatura presidencial. Do outro, políticos transformando o episódio em motivo de piada. Pode ser apenas provocação política? Pode. Pode ser apenas a conhecida linguagem debochada dos garotos do MBL, garotos aí entre aspas? Também pode. Mas depois do que aconteceu, a pergunta inevitável é: quem praticou ou tentou praticar essa fraude? Na verdade, praticou porque aconteceu o registro indevido. Como alguém conseguiu fazer isso? Isso é mais importante. O TSE precisa dar uma resposta clara para todas essas perguntas. A melhor maneira de preservar a credibilidade da justiça eleitoral não é minimizar o episódio, e sim investigar, identificar o responsável, explicar exatamente como aconteceu e se houve crime. Porque se houve crime, aplicar a punição prevista constante em lei. Porque eleição é uma disputa importante para uma nação. É uma disputa das mais importantes de cada país. Campanha tem provocação, tem meme, a gente sabe, tem ironia, tem adversários tentando derrotar o outro adversário. Mas mexer fraudulentamente na filiação partidária de alguém não pode virar instrumento de guerra eleitoral. Quem fez isso pode ter imaginado que estava fazendo uma traquinagem. Só que a brincadeira atingiu o sistema oficial da Justiça Eleitoral e interferiu, sim, chegou a interferir diretamente na situação de um candidato à presidência da República. Nesse nível, deixa então de ser apenas uma brincadeira. Agora, a investigação precisa responder quem estava por trás disso. E eu quero saber a sua opinião. Me diga aí nos comentários. Você acha que o episódio foi apenas uma molecagem isolada? Ou revelou uma vulnerabilidade séria no sistema de filiação partidária no TSE? O que você achou da reação dos integrantes do MBL? Me diga aí nos comentários. Pode assistir novamente as imagens, tire suas dúvidas, faça sua conclusão, deixe sua opinião, como eu disse,
Porque enquanto não aparecerem as provas, uma coisa precisa prevalecer: investigar primeiro e acusar depois. Por isso, esse vídeo não está fazendo uma acusação direta, mas está levantando esses pormenores, essas coisas que aconteceram aí durante essa fraude, né, que interferiu, apesar de ter sanada antes de maiores danos. É isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí seu joinha, se inscreva no canal e voltaremos com mais vídeo, mais assuntos interessantes da política brasileira. É isso aí, ficamos por aqui.